Aos 70 anos, Tim Allen surpreende o mundo ao finalmente romper um silêncio que durou décadas. Por trás do rosto conhecido da comédia americana e da voz que encantou gerações como Buzz Lightyear, existe uma história pouco contada, marcada por perdas profundas, escolhas questionáveis e segredos guardados a 7 chaves. O que realmente aconteceu nos bastidores de sua prisão nos anos 70? Por que seu nome esteve envolvido em acordos judiciais que quase encerraram sua carreira antes mesmo de começar? E o que ele tem a dizer hoje sobre os anos em que conviveu com a culpa, o medo e a pressão de manter uma imagem pública distante de sua realidade? Neste vídeo, vamos desvendar as camadas mais ocultas da trajetória de Tim Allen, explorando momentos que poucos conhecem, declarações controversas que ecoaram em Hollywood e uma verdade que ele só agora teve coragem de revelar. Mas antes, se esse tipo de conteúdo instiga você e te faz olhar os ídolos de forma mais humana e real, inscreva-se no canal e ative as notificações. É isso que faz o YouTube entender que nosso trabalho merece ir mais longe. Se quiser apoiar ainda mais, clique no Super Thanks. Qualquer valor nos ajuda a continuar trazendo histórias que poucos têm coragem de contar. E se não puder, apenas comente aqui o que mais chamou sua atenção. Agora fique até o final, porque a última revelação pode mudar tudo o que você pensava saber sobre Tim Allen. Tim Allen nasceu no dia 13 de junho de 1953, em Denver, no estado do Colorado, e desde seus primeiros anos de vida já enfrentava um cenário que contrastava com o brilho que mais tarde viria a cercar sua carreira. Filho de Gerald M. Dick, um agente imobiliário, e de Martha Catherine, uma funcionária pública envolvida com a comunidade local, Tim cresceu em um ambiente familiar que parecia, à primeira vista, equilibrado e promissor. Ele era o terceiro de 6 filhos, e embora a casa fosse movimentada e cheia de vozes infantis, havia também uma atmosfera de valores tradicionais, onde o esforço, o respeito e a presença do pai exerciam um papel fundamental. Gerald era uma figura forte, severa quando necessário, mas também muito carinhosa, especialmente com Tim, com quem parecia ter uma conexão especial. Eles compartilhavam pequenas rotinas, desde consertar coisas juntos na garagem até assistir televisão nos fins de semana. Era uma relação que, mesmo simples, oferecia ao jovem Tim uma base emocional sólida e uma visão de mundo em formação. Essa sensação de segurança, porém, seria destruída de forma abrupta e definitiva em um dos episódios mais traumáticos de sua vida. Quando Tim tinha apenas 11 anos de idade, sua vida familiar foi despedaçada por uma tragédia que até hoje ele carrega como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Em uma tarde comum, seu pai saiu de casa para um compromisso e nunca mais voltou. Gerald foi morto em um acidente de carro causado por um motorista embriagado. A notícia chegou como uma bomba na casa dos Allen. O impacto foi imediato e irreversível. O garoto, que até então se sentia protegido por uma estrutura familiar sólida, viu tudo desmoronar em questão de horas. A ausência física do pai foi apenas o começo. A perda gerou um vácuo emocional, um silêncio desconfortável dentro de casa que nenhum dos irmãos sabia exatamente como preencher. A mãe, abalada, tentava manter a família de pé com força admirável, mas o luto se espalhava como uma sombra por todos os cômodos da casa. Para Tim, essa ausência paterna teve um efeito devastador. De repente, ele não sabia mais como se posicionar no mundo. Sua figura de referência desapareceu sem aviso, e o que restou foi um menino perdido, tentando entender o que havia acontecido e por quê. Sem saber lidar com a dor, começou a desenvolver mecanismos de defesa emocionais muito cedo. Entre eles, o mais marcante foi o uso do humor como escudo. Allen descobriu que fazer os outros rirem, mesmo quando ele próprio estava em pedaços por dentro, dava a ele uma sensação de controle. Passou a ser o palhaço da turma, aquele que sempre tinha uma piada pronta ou um comentário engraçado. Mas por trás desse riso, havia solidão, havia angústia e havia uma tristeza silenciosa que ninguém percebia com clareza. Pouco tempo depois da morte de Gerald, sua mãe tomou uma decisão que mudaria novamente os rumos da vida de Tim. Ela se casou com um homem chamado Thomas Allen.
que já tinha 3 filhos de um casamento anterior. A nova família agora somava 9 crianças sob o mesmo teto. A mudança de Denver para Birmingham, no estado de Michigan, trouxe não apenas uma nova geografia, mas também novas regras, um novo ambiente escolar e uma dinâmica familiar completamente diferente. Para um menino ainda em luto e em processo de reconstrução emocional, essa transição foi tudo menos suave. Tim sentia-se cada vez mais deslocado. Embora seu padrasto fosse um homem decente, a conexão emocional nunca foi a mesma que ele tivera com o pai biológico. No fundo, ele guardava uma espécie de resistência inconsciente à nova figura paterna, como se aceitar aquele homem significasse trair a memória de Gerald. Esse sentimento de estranhamento se estendia também à escola. O novo ambiente social de Michigan era mais rigoroso, mais competitivo e menos acolhedor. Tim não era um aluno exemplar. Tinha dificuldades em se concentrar, demonstrava pouca paciência com a autoridade e frequentemente usava o humor como forma de distrair tanto a si quanto os colegas das responsabilidades do dia a dia. Apesar de seu carisma natural, ele nunca se sentiu realmente integrado. A tristeza que o acompanhava após a morte do pai não era algo que se podia explicar para os colegas ou professores. Era uma dor muda, camuflada por piadas e sarcasmo, e quanto mais fazia os outros rirem, mais se afundava em uma sensação de vazio interior. A transição da juventude para a vida adulta foi, para Tim Allen, um período marcado por escolhas difíceis, vícios silenciosos e uma encruzilhada que colocaria sua vida completamente à prova. Após uma infância abalada pela morte trágica do pai e pela mudança abrupta de cidade e estrutura familiar, Tim chegou à fase adulta carregando uma bagagem emocional pesada, que até então ele nunca havia conseguido elaborar completamente. Como tantos jovens marcados por dores antigas e um desejo intenso de pertencimento, ele buscou nas válvulas de escape o alívio que o mundo ao redor parecia não oferecer. No caso dele, esses escapes vieram na forma de álcool, drogas e decisões impulsivas que, em questão de poucos anos, o levariam de um aspirante a comediante ao fundo do poço, literalmente atrás das grades. Tim se formou no ensino médio em Michigan e seguiu para a Western Michigan University, onde estudou produção de televisão e rádio. Embora tenha se destacado no ambiente acadêmico por seu carisma e talento comunicativo, fora das salas de aula a história era outra. A dor da infância não resolvida e a sensação constante de deslocamento o acompanhavam em silêncio, influenciando suas atitudes e seus hábitos. Foi na universidade que ele começou a ter contato mais intenso com drogas. Primeiro a maconha, depois cocaína e, eventualmente, um envolvimento mais profundo com o tráfico, não como um criminoso por vocação, mas como alguém tentando se manter financeiramente, emocionalmente e socialmente funcional. Ele mesmo já declarou, com arrependimento, que na época não via isso como algo moralmente errado, mas como uma forma de sobreviver a um mundo que não parecia oferecer muitas alternativas para um jovem ferido e em busca de direção. A cocaína, em particular, tornou-se uma presença constante. Tim passou a circular em ambientes onde o uso da substância era normalizado, inclusive entre artistas, músicos e aspirantes a comediantes. Ele se envolveu com pessoas influentes, frequentou festas e começou a ganhar dinheiro fácil. O risco parecia pequeno diante do retorno rápido. Sua inteligência e simpatia o tornavam um rosto confiável, e foi assim que, em pouco tempo, ele já atuava como intermediário em transações de drogas mais significativas. Embora tivesse o desejo de seguir na comédia, o caminho das substâncias ilícitas oferecia uma ilusão de estabilidade que o mundo do entretenimento, tão competitivo e instável, ainda não proporcionava. Mas essa ilusão desmoronaria em um dos episódios mais conhecidos e traumáticos da vida de Tim Allen. Em 2 de outubro de 1978, com apenas 25 anos, ele foi preso no Aeroporto Internacional de Kalamazoo, Battle Creek, em Michigan, ao tentar transportar mais de 650 gramas de cocaína em sua bagagem. A quantidade era suficiente para que ele fosse acusado de tráfico de drogas em nível federal, o que nos Estados Unidos pode resultar em penas extremamente severas, incluindo prisão perpétua. Naquele momento, o mundo de Tim Allen ruiu. Tudo aquilo que ele vinha construindo, ou tentando sustentar de forma frágil, caiu como um castelo de cartas. A prisão foi um choque não apenas para ele,
mas para sua família e amigos. O jovem que, apesar de seus erros, ainda mantinha um semblante otimista e bem-humorado, agora se via de frente para um futuro incerto, marcado por grades e tribunais. Durante o processo judicial, seus advogados conseguiram negociar uma pena reduzida em troca de sua cooperação com as autoridades. Tim aceitou um acordo e colaborou com as investigações, entregando informações sobre outros envolvidos no esquema. Essa decisão, embora tenha salvo sua liberdade futura, trouxe consigo uma marca que o acompanharia por décadas. Muitos o julgaram como delator, e embora ele tenha admitido seu erro e expressado profundo arrependimento, esse episódio deixou cicatrizes tanto pessoais quanto públicas. Ele foi condenado a cumprir 2 anos e 4 meses de prisão em Sandstone Federal Correctional Institution, em Minnesota. O tempo atrás das grades foi, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis e transformadores de sua vida. Pela primeira vez, Tim Allen não podia escapar de si mesmo. Não havia festas, piadas ou substâncias para esconder a dor. Ele estava diante de sua história, de suas falhas, de suas escolhas, e não havia mais como fugir. Em entrevistas posteriores, ele descreveu esse período como um momento de profundo confronto interno. A rotina da prisão, a convivência com outros detentos, o isolamento do mundo exterior e o peso da vergonha o forçaram a olhar para dentro de si como nunca antes. Nesse ambiente hostil e frio, ele começou a construir um novo relacionamento consigo mesmo. Descobriu a importância do silêncio, da disciplina e, acima de tudo, da reflexão. Leu muitos livros, começou a escrever. E, com o tempo, voltou a encontrar no humor uma forma de se expressar, mas agora com um propósito mais claro. Já não se tratava apenas de fazer os outros rirem para ser aceito, mas de utilizar o riso como instrumento de transformação e libertação. Alguns colegas de cela o incentivavam a contar piadas, e assim, mesmo em um ambiente de dor e repressão, ele começou a esboçar o renascimento de sua identidade artística. Quando finalmente saiu da prisão, em meados de 1981, o mundo parecia novo, mas também assustador. Tudo começou de forma modesta. Tim começou a se apresentar em clubes de comédia locais em Michigan, apostando no humor observacional, que misturava situações do cotidiano com uma visão crítica, sarcástica e extremamente identificável. Ele falava sobre masculinidade, relacionamentos, ferramentas, carros, vida doméstica e todas aquelas pequenas coisas que, quando contadas com o ritmo certo, arrancam gargalhadas até dos mais contidos. Seu estilo era direto, sem floreios, e trazia aquele toque bruto e sincero que refletia não só suas raízes, mas também suas experiências de vida. O público se identificava de imediato, e logo ele começou a se destacar. As risadas eram naturais, e mais do que um comediante, Tim parecia ser aquele amigo engraçado que todos têm, o tipo que, mesmo depois de um dia difícil, consegue arrancar uma gargalhada sincera. Com o tempo, sua fama se espalhou e chegou até Los Angeles, a meca do entretenimento, onde tudo poderia acontecer. Tim levou seu estilo único para os palcos da Califórnia e começou a ganhar espaço em programas de rádio e aparições menores na TV. O verdadeiro divisor de águas aconteceu quando a rede ABC decidiu apostar em um projeto que teria como base o próprio estilo de humor de Tim Allen, o sitcom Home Improvement. Estreando em 1991, a série se tornaria um fenômeno imediato. O personagem central, Tim the Toolman Taylor, era praticamente uma extensão do próprio Allen. Um homem fascinado por ferramentas e máquinas, apaixonado pela ideia de ser o provedor da casa, mas constantemente atrapalhado pelas próprias inseguranças, decisões desastrosas e uma masculinidade exagerada que beirava o absurdo. Home Improvement rapidamente conquistou a audiência americana com sua fórmula simples, porém eficaz. Era um retrato cômico da família suburbana dos anos 90, mas com um diferencial: o humor inteligente e autêntico de Tim Allen. A série combinava piadas físicas, ironia sobre o universo masculino, conselhos familiares, discussões de casal e reflexões emocionais disfarçadas de situações engraçadas. O programa dominou a audiência por anos e transformou Tim Allen em um rosto conhecido por milhões de americanos. Ele se tornou sinônimo de diversão em família, com um humor que agradava tanto pais quanto filhos. O sucesso foi tão grande que,
Em 1994, ele se tornaria o primeiro artista na história a liderar simultaneamente a televisão, o cinema e o mercado editorial. Estrelava a série número 1 da TV. Lançava o filme número 1 nas bilheteiras com The Santa Claus e vendia o livro mais lido do país, Don't Stand Too Close to a Naked Man. Mas como acontece com quase toda a trajetória de ascensão meteórica, nem tudo eram flores. Atrás das câmeras, o mundo de Tim Allen era mais complexo do que o que se via nos holofotes. O ritmo de gravações era exaustivo, e o peso de manter uma imagem impecável pressionava o ator diariamente. Ele era, naquele momento, mais do que um comediante, era uma marca, um produto, um símbolo de comédia familiar. E isso exigia constantes sacrifícios emocionais. Internamente, ele ainda lidava com inseguranças profundas, fruto de seu passado turbulento. A responsabilidade de sustentar uma série de sucesso e, ao mesmo tempo, lutar contra as próprias sombras, fazia com que a exaustão emocional aumentasse ano após ano. Nos bastidores de Home Improvement, Allen era respeitado por sua ética de trabalho, mas também começava a ganhar fama de ser controlador e exigente. Ele queria que tudo estivesse perfeito. E isso, às vezes, gerava atritos com colegas de elenco e equipe. Algumas fontes apontam que ele tinha dificuldade em aceitar sugestões ou críticas, principalmente por enxergar a série como uma extensão direta de sua identidade. Era como se ele estivesse o tempo todo defendendo a si mesmo, não apenas um personagem. Houve relatos de discussões acaloradas, alterações de roteiro de última hora e até desentendimentos com os roteiristas que queriam expandir os temas da série, enquanto Tim preferia manter a essência original centrada no humor masculino e na vida doméstica. Mesmo com os bastidores agitados, o sucesso de Allen só crescia. Em 1995, ele foi convidado para um projeto que mudaria completamente sua carreira e o eternizaria em uma nova geração. A dublagem de Buzz Lightyear em Toy Story, o filme da Pixar, inovador em tecnologia e em narrativa, precisava de vozes carismáticas para dar vida aos brinquedos. E Tim, com seu tom firme, autoritário e ao mesmo tempo divertido, foi escolhido para interpretar o herói espacial. O impacto foi imediato. Buzz Lightyear se tornou um dos personagens mais queridos da animação. E Tim Allen, mais uma vez, mostrou sua versatilidade como artista. A parceria com Tom Hanks, que dublava Woody, criou uma química inigualável que atravessaria décadas e várias sequências cinematográficas. Antes da fama, Tim encontrou um porto seguro em Laura Daible, com quem se casou em 1984. Laura foi uma figura essencial em sua reconstrução após a prisão. Eles se conheceram antes da ascensão de Allen e construíram juntos um relacionamento que, a princípio, parecia firme e baseado em apoio mútuo. Laura não apenas acreditava no talento de Tim, mas também foi uma das poucas pessoas que não o julgou por seu passado. Ela esteve ao seu lado enquanto ele tentava recomeçar a carreira, lidava com a desconfiança do mercado e buscava oportunidades em uma indústria onde a imagem conta tanto quanto o conteúdo. Durante anos, ela desempenhou um papel silencioso, mas vital, na jornada dele rumo ao estrelato. Em 1989, o casal teve sua única filha, Catherine. O nascimento da menina marcou um ponto alto na vida de Tim. Ele falava sobre a paternidade com entusiasmo e, sempre que possível, expressava o quanto ser pai era importante para ele. No entanto, à medida que sua carreira decolava com o sucesso estrondoso de Home Improvement e, mais tarde, com as franquias de filmes como Toy Story e The Santa Claus, a distância emocional entre Tim e sua família começou a crescer. As longas horas de gravação, os compromissos com a imprensa, eventos e viagens constantes o afastaram cada vez mais da convivência familiar. Laura, que havia sido seu alicerce, passou a viver como coadjuvante na rotina do marido, e Catherine, ainda pequena, sentia a ausência do pai mesmo quando ele estava fisicamente presente. Essa distância emocional não era maldade ou desinteresse, era, em grande parte, o reflexo da forma como Tim Allen aprendeu a lidar com o mundo, trabalhando, criando, evitando o confronto direto com as emoções mais profundas. A dor da infância, a perda do pai,
A culpa da prisão e os anos de repressão emocional o ensinaram a esconder sentimentos atrás de uma fachada de autossuficiência. E foi justamente essa barreira que, com o tempo, se tornou um obstáculo insuperável dentro do casamento. Apesar de ainda existirem carinho e respeito, a conexão afetiva entre Tim e Laura foi se desgastando até se romper por completo. Em 1999, após 15 anos juntos, eles se divorciaram. O fim do casamento foi um golpe difícil. Tim já era famoso, rico e amplamente reconhecido, mas sentia que havia perdido uma parte importante de si. A separação não apenas o distanciou da mulher que o ajudou a se reerguer, mas também o deixou emocionalmente vulnerável. Ele tentou manter uma boa relação com a filha, mas confessaria anos depois que se arrependia profundamente por não ter sido um pai mais presente durante os anos cruciais da infância dela. A fama, embora rendesse aplausos e contratos milionários, também cobrava um preço silencioso e doloroso. A solidão de não ter com quem compartilhar, verdadeiramente, as conquistas e os fracassos do dia a dia. Durante os anos que se seguiram ao divórcio, Tim viveu momentos de introspecção profunda. Apesar de continuar trabalhando, ele passou a sentir de forma mais intensa o vazio emocional que o acompanhava. Estava cercado de pessoas, mas poucas sabiam como ele realmente se sentia. Era respeitado na indústria, mas evitado em certos círculos sociais por causa de seu temperamento exigente e, em alguns momentos, explosivo. Amigos próximos comentavam que ele podia ser extremamente generoso, mas também distante e fechado. Essa contradição de ser ao mesmo tempo afável e inacessível fazia parte do conflito interno que ele carregava. Mas o tempo, aos poucos, foi oferecendo novas possibilidades. Em 2001, Tim começou a namorar a atriz e produtora Jane Hasduk. Diferente da relação anterior, esse novo relacionamento surgiu em uma fase mais madura da vida do ator. Jane era discreta, centrada e não se deixava afetar pela fama de Tim. Ela o conheceu não como a estrela em ascensão, mas como o homem por trás da fama, com suas falhas, suas inseguranças e seu passado complexo. Essa nova conexão emocional foi construída com mais cuidado, mais diálogo e menos expectativas idealizadas. Após 5 anos de namoro, eles se casaram em uma cerimônia íntima em 2006, e no ano seguinte nasceria a segunda filha de Tim, Elizabeth. Com Jane, Tim encontrou um novo equilíbrio. Ele aprendeu a lidar melhor com as próprias emoções, a se comunicar com mais sinceridade e, principalmente, a enxergar o valor de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. A relação com Elizabeth foi construída com mais proximidade, como uma forma de reparar, ainda que parcialmente, os erros cometidos no passado com a filha mais velha. Ele fazia questão de participar das pequenas rotinas, dos eventos escolares, das conversas no fim da noite. E esse envolvimento lhe trouxe uma paz que há muito tempo não sentia. Durante boa parte da sua carreira, Allen evitou se envolver diretamente em discussões políticas. Ele preferia focar em seu humor, seus personagens e seus projetos. No entanto, à medida que envelhecia e se sentia mais à vontade com sua posição na indústria, começou a dar entrevistas mais francas, tocando em temas que muitos consideravam sensíveis. O ator começou a se posicionar sobre o que ele via como um desequilíbrio ideológico em Hollywood, alegando que o meio artístico era fortemente dominado por visões progressistas e que isso deixava pouco espaço para outras formas de pensar. Para Tim, o ambiente era, muitas vezes, hostil com pessoas que não se encaixavam no pensamento dominante. Ele expressou, com todas as letras, que ser um artista com opiniões conservadoras em Hollywood era como andar sobre gelo fino, correndo riscos constantes de rejeição ou exclusão. Essa postura veio à tona com força total quando ele começou a defender a liberdade de expressão em tempos de crescente polarização. Em entrevistas e participações em programas de TV, Allen criticou a chamada cultura do cancelamento, argumentando que o humor estava sendo sufocado por um excesso de vigilância moral e correção política. Para ele, os comediantes estavam perdendo sua liberdade de explorar temas polêmicos, porque qualquer frase, mesmo que dita com intenção cômica, poderia ser tirada de contexto e usada contra eles.
Esse tipo de pensamento agradou a muitos fãs que também se sentiam deslocados nas mudanças culturais mais recentes, mas irritou profundamente parte da indústria e do público que consideravam suas falas uma forma de resistência ao progresso social. Um dos momentos mais polêmicos de sua carreira recente aconteceu quando ele comparou, de forma controversa, o clima de repressão ideológica em Hollywood ao que ele chamou de ambiente de vigilância nazista, sugerindo que havia uma patrulha constante contra qualquer pessoa que ousasse pensar diferente do que era considerado aceitável pelo mainstream. Essa fala gerou enorme repercussão negativa, com veículos de mídia, artistas e parte do público criticando duramente o ator, alegando que ele havia ido longe demais ao comparar questões de opinião política com um dos regimes mais violentos e genocidas da história. Allen, por sua vez, tentou esclarecer dizendo que não estava comparando pessoas a nazistas, mas sim a ideia de medo e censura dentro da indústria. Ainda assim, o estrago estava feito. Muitos o rotularam como retrógrado, extremista ou mesmo insensível. Outra questão que gerou debate foi a sua ligação, ainda que discreta, com valores tradicionalistas. Allen sempre se declarou um homem de princípios conservadores, principalmente no que diz respeito à família, à educação, à autoridade e à economia. Ele não esconde sua preferência por políticas mais voltadas ao empreendedorismo, à responsabilidade individual e à meritocracia. Para ele, o sucesso vem do esforço pessoal e não deve ser confundido com privilégios ou sorte. Essa visão o colocou em desacordo com movimentos mais progressistas que defendem uma abordagem mais coletiva e igualitária para a solução dos problemas sociais. Tim acredita que muitos problemas da sociedade moderna vêm da ausência de estrutura familiar, da perda de valores fundamentais e da dependência excessiva do Estado. Embora ele não seja um ativista político, essas opiniões, quando expressas em público, o tornaram uma espécie de símbolo não oficial da ala mais conservadora do show business. Curiosamente, apesar de ser rotulado como conservador, Tim Allen também é um crítico feroz da hipocrisia, tanto da esquerda quanto da direita. Ele já afirmou que não se identifica com partidos políticos e que rejeita qualquer forma de fanatismo, mas que, no ambiente atual, até mesmo questionar uma narrativa dominante pode automaticamente colocá-lo num lado do espectro ideológico. Essa franqueza, embora admirada por muitos, também o afastou de determinadas oportunidades dentro da própria indústria. Há quem diga que, em certos momentos, sua postura mais crítica e fora do padrão acabou dificultando negociações com estúdios, produtores e executivos que preferem trabalhar com figuras mais seguras e menos polêmicas. Seu trabalho mais recente na série Last Man Standing foi outro ponto de controvérsia. No seriado, Allen interpreta Mike Baxter, um homem conservador, gerente de uma loja de artigos esportivos e entusiasta de armas de fogo, que frequentemente se vê em conflito com os membros mais progressistas de sua família. Muitos enxergaram o personagem como um espelho do próprio Tim Allen. A série foi acusada de promover uma agenda ideológica disfarçada de comédia familiar. Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, Last Man Standing conquistou uma base fiel de fãs e teve várias temporadas, mesmo sendo cancelada pela ABC e depois resgatada por outra emissora. A história da série virou um exemplo claro da tensão existente entre liberdade criativa e posicionamento político na televisão norte-americana. Aos 70 anos de idade, com uma carreira consolidada, 2 filhas criadas em tempos distintos e um legado cultural que inclui desde o icônico Tim Taylor de Home Improvement até a voz inconfundível de Buzz Lightyear, Tim Allen se encontra em um momento da vida em que a velocidade já não dita mais o ritmo. Longe da euforia dos anos 90, dos contratos milionários e da constante pressão dos holofotes, ele vive hoje uma fase de profunda reflexão. E é justamente neste ponto da jornada que surgem as revelações mais impactantes, aquelas que ele guardou por décadas e que agora, com mais maturidade e distância emocional, finalmente teve coragem de expor. O silêncio que manteve por tanto tempo começa a ser quebrado em entrevistas mais pessoais, conversas espontâneas e aparições públicas menos ensaiadas. Aos poucos, o comediante e ator,
que por tantos anos arrancou risadas com personagens atrapalhados e piadas sobre masculinidade, revela um lado muito mais humano, doloroso e real, o peso de uma verdade que ele adiou por tempo demais. Não se trata de um escândalo bombástico, mas sim da revelação de emoções não processadas, arrependimentos silenciosos e feridas emocionais que permaneceram abertas por toda a vida. Em uma dessas conversas recentes, Allen admitiu algo que poucos imaginavam. Ele nunca superou. De fato, a morte do pai, aquele acidente brutal que ceifou a vida de Gerald Dick quando Tim tinha apenas 11 anos, se transformou em um trauma silencioso que moldou todas as decisões da sua juventude e, em muitos aspectos, da sua vida adulta. Segundo ele, não foi apenas a ausência física do pai que o afetou, mas a sensação de desamparo absoluto. Tim descreve que, a partir daquele momento, começou a enxergar o mundo como um lugar instável, onde tudo podia desmoronar a qualquer instante. E foi com essa perspectiva que ele começou a construir defesas emocionais, muitas delas baseadas no humor, no sarcasmo e, mais tarde, em vícios destrutivos. O riso, que o acompanhou como um escudo ao longo da vida, se revelou um recurso poderoso, mas também perigoso. Em suas palavras, ele passou grande parte da carreira tentando fazer os outros rirem, para não precisar lidar com a própria tristeza. Allen revela que muitas das piadas que fazia nos palcos e nas séries tinham, por trás, uma carga emocional que ninguém percebia. Falar sobre as dificuldades da paternidade, as brigas entre casais, os erros do cotidiano e a sensação de inadequação não eram apenas parte de um roteiro bem escrito, mas expressões camufladas de uma dor profunda que ele não sabia verbalizar de outra forma. E agora, com 70 anos e um olhar mais calmo sobre a própria trajetória, ele admite que houve momentos em que se sentiu vazio mesmo no auge do sucesso, cercado por pessoas e aplausos, mas emocionalmente desconectado de si mesmo. Uma das revelações mais tocantes feitas recentemente por Tim Allen diz respeito à paternidade. Ele se emocionou ao dizer que se sente culpado por não ter estado presente como gostaria na criação de sua primeira filha, Catherine. Durante os anos em que estrelava Home Improvement e fazia filmes simultaneamente, ele se ausentava de casa por longos períodos. Mesmo quando estava fisicamente presente, muitas vezes estava emocionalmente ausente, cansado, ansioso ou preocupado com compromissos profissionais. Hoje, ele reconhece que tentou compensar com presentes, conforto e oportunidades, mas que nenhuma dessas coisas substitui o olhar direto, a escuta atenta e o tempo de qualidade. Esse sentimento de arrependimento se tornou um fardo silencioso que ele carrega há anos e que, aos poucos, começa a colocar em palavras. Outra verdade que veio à tona recentemente é a profunda solidão que acompanhou Allen durante boa parte de sua vida, mesmo nos momentos de maior sucesso. Ele falou sobre isso com uma honestidade rara, admitindo que havia dias em que, mesmo rodeado por pessoas, sentia-se emocionalmente isolado. Essa solidão não era a ausência física de companhia, mas a sensação de não ser verdadeiramente compreendido. As pessoas viam nele o comediante engraçado, o ator famoso, o símbolo da comédia familiar, mas poucos enxergavam o homem por trás da imagem. Essa desconexão entre a percepção pública e a realidade interna causou, por muitos anos, uma espécie de crise de identidade silenciosa. Allen se questionava se as pessoas realmente gostavam dele ou da persona que ele projetava. E esse conflito o acompanhou em suas relações pessoais, seus processos criativos e até mesmo em momentos de glória.